A gente segue daqui no Bastidores CNN com atualizações da guerra de Israel e o Hamas com a Suzana Busanello, direto da nossa central de informação. Suzana. Que estão nos acompanhando a partir de agora no Bastidores, o chefe da principal agência de ajuda das Nações Unidas em Gaza disse nesta quinta-feira que 72 dos seus funcionários foram mortos no enclave desde o início do conflito mais recente entre Israel e o Hamas. Perdemos até agora 72 funcionários, disse Felipe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina. Ele continuou dizendo que o pessoal da ONU aos refugiados da Palestina em Gaza compartilham das mesmas condições de vida como qualquer outra pessoa. Lazzarini afirma o seguinte, abre aspas, eles estão lutando diariamente para encontrar o pão, para encontrar a água, para proteger os seus filhos. E apesar disso, da grande perda dentro desta organização, eles continuam empenhados em fazer tudo o que for possível para fornecer apoio a pessoas em Gaza. Mas é uma luta diária e constante, fecha aspas. Na quarta-feira, a diretora de comunicações da Agência das Nações Unidas, Juliette Touma, repetiu esse sentimento dizendo que nenhum lugar é seguro em Gaza. Alguns funcionários foram mortos no cumprimento do dever e alguns foram mortos em casa, finalizou a diretora, Tainá. Obrigada, viu, Suzana, pelas informações. A gente volta a conversar com o Vitélio Brustolin, que é especialista em análise de guerra, mas também em tela o Américo Martins. Américo, a gente já falou bastante sobre vários assuntos, tivemos uma longa entrevista com o embaixador representante do Brasil na Palestina. Eu queria que você trouxesse aqui os pontos altos ou que você considera relevante para a gente deixar no radar nos próximos dias sobre a situação da guerra, é claro, em geral, mas, sobretudo, sobre essa escalada de violência em Gaza e do estrangulamento das necessidades da população. O embaixador foi muito claro ao dizer: vai faltar comida, água e medicamento. Nós estamos a um passo disso acontecer, né? Porque os caminhões que estão entrando, finalmente estão entrando com água, alimentos e remédios, ainda são muito insuficientes para as necessidades de Gaza. Inclusive, a questão da água está ficando muito crítica, porque não existe mais combustível praticamente dentro da faixa de Gaza. Israel diz que o Hamas está armazenando combustível, mas o fato é que as usinas de dessalinização da água, os hospitais não têm combustível para fazer os seus geradores funcionarem. Então, estamos numa situação bastante crítica lá na faixa de Gaza. A boa notícia é a abertura da faixa de Rafah, mas isso só é uma boa notícia para os estrangeiros. Foram autorizados a sair 576 estrangeiros e hoje várias nacionalidades conseguiram passar lá pela porta de Rafah, inclusive gente da Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda e outros países, mas nada dos brasileiros. Com relação à população comum em Gaza, eles continuam sofrendo com os bombardeios, com a questão dessa falta de água e de alimentos e começa a aumentar muito as críticas internacionais com relação a Israel por conta do alto número de civis, como a Mariana estava contando agora há pouco, o alto número de civis mortos nesse conflito que está levando a uma grande pressão, inclusive sobre o governo americano, que agora já começa a falar em pausas humanitárias. Então, é uma situação muito complicada e, enquanto isso, Israel continua no seu avanço em direção à cidade de Gaza por vários pontos. Muitos avanços pelo norte, segundo informações das forças de defesa de Israel, mas também unidades que invadiram a faixa de Gaza mais pelo centro e estão tentando fazer um cerco à cidade de Gaza, que é a principal cidade lá do território, e aí seria um cerco pelo sul e pelo norte, o que vai aumentar também aí o número de combates, provavelmente dentro de uma zona urbana. Eu vou jogar para o Vitélio Brustolin também, para a gente acompanhar, Vitélio. Então, ou pelo menos ter uma ideia do que pode vir em relação a novos bombardeios nas próximas horas. A gente tratou disso, o Américo vai lembrar que desde o primeiro dia, em Jabalia, se falava da possibilidade ou de um sinal de intensificação desses bombardeios. Deve ser uma frequente a partir de agora, Vitélio? Tainá, Israel claramente tenta
colocar isso na conta do Hamas. Nós vimos isso nas declarações do porta-voz de Israel, dizendo, olha, nós avisamos para a população sair daquela região, não é um campo de refugiados, ele alegou, e as pessoas estão ali há muitas gerações. Esse é o argumento de Israel. Os bombardeios, respondendo à sua pergunta, eles devem continuar, porque as incursões terrestres, como o Américo narrava, né, essa incursão que vai do norte para o sul e agora do oeste para leste, cortando as linhas de fuga da cidade de Gaza, que é onde estão alegadamente as maiores instalações do Hamas, essas incursões elas são precedidas de bombardeio. A infantaria ela só avança depois que houver apoio aéreo, bombardeio. Então, mesmo para a incursão terrestre, vai haver bombardeio e, pelo que nós vemos nas declarações das autoridades de Israel, os bombardeios em busca de terroristas do Hamas devem continuar em toda a faixa de Gaza, Tainá.